Freddie Mercury, uma das vozes mais marcantes e poderosas da história da música, deixou o mundo no dia 24 de novembro de 1991. Sua morte não foi apenas o fim da carreira de um ícone do rock, mas também um capítulo marcante na história da música mundial e na compreensão pública sobre o HIV/AIDS. Para entender verdadeiramente o peso daquele dia, é preciso voltar um pouco no tempo e observar como Freddie enfrentou, em silêncio, uma batalha que transformaria sua vida e o futuro do Queen. O início do declínio físico. No final dos anos 1980, Freddie já apresentava sinais de que algo não ia bem. Ele, que sempre se destacou pela energia explosiva no palco, começou a parecer mais retraído em público, evitando entrevistas e aparições. Suas feições começaram a mudar, o rosto ficou mais fino, os olhos mais fundos e a vitalidade que sempre marcou sua presença parecia suavemente apagada. Mesmo assim, Freddie continuava trabalhando intensamente. Ele se dedicou ao estúdio como se soubesse que o tempo estava se esgotando. A banda inteira percebia que algo grave estava acontecendo, mas por respeito à privacidade de Freddie, nunca o pressionaram. Aos poucos, os boatos sobre sua saúde começaram a circular na imprensa britânica, que perseguia cada fotografia, cada aparição, tentando identificar sinais da doença. O diagnóstico e a decisão pelo silêncio. Freddie foi diagnosticado com AIDS em 1987, mas decidiu tratar esse fato de forma extremamente reservada. Apenas seus amigos mais próximos, como o parceiro de Hutton, o assistente pessoal Peter Frestone e os membros do Queen, tinham conhecimento da gravidade de sua condição. Freddie sempre teve uma relação complexa com sua vida pessoal diante da mídia. Ele acreditava que sua música era seu maior legado e que sua vida privada não deveria ser consumida como escândalo. Por isso, escolheu enfrentar a doença em silêncio, passando longos períodos em sua mansão em Kensington, cercado apenas pelos amigos mais íntimos e pelos gatos que tanto amava. Os últimos trabalhos em estúdio. Mesmo debilitado, Freddie insistia em gravar. Os membros do Queen relatam que ele dizia: "Escrevam o que quiserem. Eu cantarei. Gravem-me enquanto ainda tenho voz." E foi exatamente o que fizeram. Canções como These Are the Days of Our Lives e The Show Must Go On ganharam novos sentidos ao serem registradas por um homem consciente de sua própria mortalidade. Em especial, The Show Must Go On se tornou um hino de despedida, gravado quando Freddie já mal conseguia se levantar, mas ainda assim entregou uma performance emocionante, profunda e poderosa. O clipe de These Are the Days of Our Lives, gravado em maio de 1991, foi a última aparição de Freddie Mercury diante das câmeras. Muito debilitado, magro e frágil, ele usava a maquiagem mais pesada para disfarçar o avanço da doença. Ao final do vídeo, olhando diretamente para a câmera, ele diz: "I still love you", uma frase memorável que muitos fãs consideram seu último adeus. O agravamento da saúde. Ao longo de 1991, seu quadro piorou drasticamente. A AIDS avançada causou diversas complicações, entre elas a pneumonia bronquial, responsável por muitas mortes relacionadas ao vírus naquela época. Freddie praticamente não saía de casa e se alimentava com dificuldade. Os amigos se revezavam para cuidar dele, e Jim Hutton, com quem Freddie viveu seus últimos anos, esteve ao seu lado até o fim. Em seus últimos dias, Mercury enfrentava fortes dores, mas recusava morfina em excesso para não prejudicar sua lucidez. Mesmo sabendo que estava perto do fim, manteve sua postura firme, não queria piedade, apenas dignidade. A decisão de anunciar a verdade. Em 22 de novembro de 1991, percebendo que seu estado estava extremamente crítico e que talvez não vivesse mais do que alguns dias, Freddie tomou uma decisão histórica. Pediu ao empresário Jim Beattie que divulgasse para o mundo um comunicado confirmando que era portador de HIV e que vivia com AIDS. A nota foi divulgada oficialmente no dia 23 de novembro de 1991. Era curta, direta e sincera, encerrando anos de especulações. Após os inúmeros boatos na imprensa, gostaria de confirmar que sou soropositivo e que tenho AIDS. Espero que todos se unam a mim e aos meus médicos na luta contra esta terrível doença. Foi um choque mundial. A notícia correu todas as emissoras de televisão, jornais e rádios. Infelizmente, Freddie não viveria nem 24 horas após essa revelação. A morte. Na noite do dia 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury faleceu em sua casa em Londres, aos 45 anos, vítima de insuficiência respiratória causada por complicações da AIDS. Ele estava acompanhado de Jim Hutton, Mary Austin, uma de suas pessoas mais amadas, e poucos amigos próximos. O mundo reagiu com comoção imediata. Milhares de fãs se reuniram espontaneamente em frente à casa de Freddie com flores, velas e mensagens de despedida.
A música perdia um dos maiores intérpretes de todos os tempos. O impacto global e o legado imediato. A morte de Freddie Mercury marcou uma mudança importante na forma como o mundo enxergava o HIV/AIDS. Sua coragem em assumir publicamente a doença, mesmo em seus últimos momentos, ajudou a trazer visibilidade para um assunto que ainda era tratado com preconceito e ignorância. Meses depois, o Queen organizou o The Freddie Mercury Tribute Concert, no estádio de Wembley, com a presença de grandes nomes como Elton John, David Bowie, George Michael e Metallica. O evento arrecadou milhões e inaugurou a Mercury Phoenix Trust, fundação destinada a combater o HIV/AIDS no mundo. O funeral e o desejo de Freddie. Freddie Mercury sempre deixou claro, entre seus amigos mais próximos, que desejava uma despedida discreta. Embora fosse uma das maiores estrelas da música mundial, não queria um funeral grandioso. Seu desejo foi respeitado. O serviço fúnebre ocorreu em 27 de novembro de 1991, apenas 3 dias após sua morte, em uma cerimônia privada conduzida dentro da tradição zoroastrista, religião da família de Freddie. Pouquíssimas pessoas participaram, cerca de 35 convidados, entre elas seus pais, Bhumi e Gerbulsara, sua irmã Kashira, Mary Austin, os integrantes do Queen e alguns amigos íntimos. Enquanto o mundo lamentava publicamente, Freddie teve uma despedida silenciosa, espiritual, quase minimalista. Essa simplicidade contrastava com a natureza extravagantemente artística que o público conhecia dele, mas era exatamente aquilo que Mercury desejava. A cremação e o mistério das cinzas. Após a cerimônia, Freddie foi cremado no cemitério de Kensal Green, mas o destino de suas cinzas permanece um dos grandes mistérios da história da música. Anos depois, Mary Austin, que recebeu legalmente o direito de decidir sobre o local, confessou que atendeu ao pedido de Freddie, espalhar as cinzas em um lugar mantido em absoluto segredo. Ela nunca revelou o local, afirmando que desejava evitar que fãs transformassem o espaço em um ponto turístico ou memorial. Alguns acreditam que as cinzas foram espalhadas no jardim da própria casa de Freddie. Outros dizem que foram levadas para Zanzibar ou até mesmo para Montreux, na Suíça, onde ele gravou muitos de seus últimos trabalhos. A verdade é conhecida apenas por Mary. A casa de Freddie e a herança. Após sua morte, a mansão Garden Lodge, local onde Freddie viveu seus anos finais, tornou-se um símbolo silencioso de sua vida reservada. Freddie deixou a propriedade inteiramente para Mary Austin, reforçando a importância que ela teve em sua trajetória. Para muitos, Mary foi o grande amor da vida dele, e essa decisão final demonstrou o vínculo emocional profundo que sempre existiu entre os dois. Além da casa, Mary recebeu a maior parte da herança financeira de Freddie. Seus demais bens foram divididos entre os outros integrantes do Queen, seus pais e Jim Hutton, que foi seu companheiro nos últimos anos. A dor dos amigos próximos. Após a morte de Freddie, depoimentos começaram a surgir, revelando como foram os últimos meses do cantor sob a perspectiva de quem conviveu com ele diariamente. Peter Frestone, assistente pessoal de Freddie por mais de uma década, disse que o cantor manteve um espírito firme e decidido até o fim. Mesmo debilitado, ainda demonstrava senso de humor e preocupação com os amigos. Freddie pedia apenas conforto, discrição e que aquele período fosse vivido com dignidade. Brian May, guitarrista do Queen, admitiu anos depois que entrou em um estado de depressão profunda após a perda. Ele disse que Freddie não era apenas um colega de banda, era uma força inspiradora que dava sentido musical à vida de todos ao redor. Roger Taylor, baterista, relatou que sentiu um enorme vazio emocional, especialmente por ter respeitado a privacidade de Freddie ao ponto de não compreender totalmente como a doença avançava. Para Roger, a morte de Freddie marcou o fim de uma era não só para a banda, mas para uma parte da própria identidade dele. A relação com a mídia antes e depois da morte. A imprensa britânica havia passado anos perseguindo Freddie. Paparazzi ficavam plantados na porta de sua casa, tentando fotografar qualquer sinal visível da doença. Após o anúncio de que Freddie tinha AIDS, muitos veículos sensacionalistas foram duramente criticados por alimentarem especulações cruéis enquanto o músico tentava apenas preservar sua dignidade. Mas, após sua morte, houve uma mudança brusca no tom das reportagens. Jornais que antes o perseguiam publicaram homenagens emocionadas, reconhecendo a magnitude artística de Freddie Mercury. A comoção popular forçou inclusive uma mudança editorial. A cobertura sobre HIV/AIDS tornou-se menos estigmatizada, e a figura de Freddie teve papel fundamental nessa transformação. O legado imediato na luta contra a AIDS. A morte de Freddie representou um ponto de virada na conscientização global sobre o HIV. Sua decisão de anunciar a doença no dia anterior à morte chamou a atenção do mundo para a gravidade da epidemia. Organizações de saúde relataram um aumento significativo na procura por informações,
testes e campanhas educativas nos meses seguintes. A criação da Mercury Phoenix Trust, fundação voltada ao combate ao HIV/AIDS, tornou-se uma das respostas mais concretas ao impacto de sua morte. A entidade financiou projetos em mais de 50 países, salvando vidas e promovendo educação sobre prevenção e tratamento. O show tributo e o impacto cultural. Poucos meses após sua morte, o Freddie Mercury Tribute Concert, realizado no estádio de Wembley em 1992, reuniu mais de 70 mil pessoas e foi transmitido para mais de 1 bilhão de espectadores ao redor do mundo. Grandes astros subiram ao palco para homenagear Freddie, reforçando a magnitude de seu legado. Performance após performance, ficou claro que Freddie não era apenas um cantor, era um fenômeno cultural capaz de unir gerações e estilos musicais. O tributo consolidou sua imagem como uma das figuras mais influentes da música moderna. A permanência de Freddie no imaginário mundial. Mais de 3 décadas após sua morte, Freddie Mercury continua sendo lembrado como um dos maiores vocalistas de todos os tempos. Sua voz, sua postura no palco e sua personalidade artística moldaram novos padrões para o rock e para o pop. Para milhões de fãs, Freddie representa a liberdade de ser quem se é, a força diante da adversidade e a paixão absoluta pela arte. Mesmo na morte, ele fez questão de preservar sua privacidade e sua dignidade, deixando para trás uma história que mistura genialidade, coragem e humanidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente, qual música do Queen mais marcou sua vida?